Fala família, muito boa noite, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para falar sobre essa live que eu prometi que entregaria para vocês, a live que vai contar um pouco do porquê que o Legado Cast está se transformando no podcast chamado agora Vozes do Legado. E esse podcast ele nasceu com o objetivo de trazer pessoas, né, que tenham histórias dignas de serem contadas. A gente vê muito na rede social, no YouTube, em qualquer tipo de canal, pessoas conhecidas no meio, né? Eu cito vários exemplos das pessoas das quais eu modelo, das quais eu sigo: Thiago Brunet, Thiago Nigro, Cacá Diniz, vamos lá, quem mais que... Pablo Marçal, Paulo Vieira, várias pessoas que têm sucesso hoje nas redes sociais e principalmente na vida também. Mas claro, muitas vezes a gente acaba não dando valor ou não conhecendo a história de pessoas, como de repente a história do Rafael, que aqui vos fala, e também de história de pessoas próximas da gente, né? Então tem muitas pessoas que estão contando uma história digna de ser contada, porém não são conhecidas, pessoas da nossa cidade. E foi essa decisão que eu tomei de trazer para esse podcast essas pessoas. E essas pessoas começaram logo após a venda da operação. Então a primeira pessoa entrevistada foi eu, né? Quem me entrevistou foi a Vanessa, que trabalhava conosco no supermercado Rodrigues há quase 25 anos, se eu não estou enganado, chegou a completar 25 anos. Logo em seguida eu trouxe o seu Newton e a dona Cida, os meus pais, para uma live que fez muito sucesso e teve muita audiência das pessoas, principalmente aqui do bairro. E eu entendi que aquela live era uma live realmente para trazer, principalmente para os clientes, para os colaboradores, para os amigos, não só do Rafael quanto da minha família, um porquê de toda essa história, né? Até porque os 44 anos de operação do supermercado foram entregues realmente por nossa família e com muitos colaboradores que aqui passaram para a sociedade, para a comunidade local. Então uma grande história foi contada. E aquela segunda live, aquele segundo episódio do Legado Cast já dava prenúncios que iria ser realmente um sucesso. A terceira pessoa entrevistada foi o Padre Anderson Pitts, um amigo meu de caminhada, um líder espiritual do qual eu não só modelo quanto eu admiro muito. Tenho o prazer de dizer que é uma pessoa muito chegada minha, muito amigo, do qual me mentora de uma maneira assim extraordinária. Também foi uma live de muito sucesso e tive acompanhamento aí de um casal que também tem uma agência de marketing chamado Leandro e Dai. Eles hoje estão nos Estados Unidos fazendo um trabalho lá e logo mais estarão aqui. E foram eles também que nos acompanharam, nos deram suporte para que todas as lives fossem transmitidas pelo meu canal no YouTube e tudo mais. Depois da live do Padre Anderson Pitts, aí veio o convite, né, que eu fiz para o Valdinei. O Val é um amigo de caminhada recente, do qual eu conheci faz muito pouco tempo, e o Valdinei nos ministra um treinamento que é baseado num livro do Instituto Hombridade chamado Homem ao Máximo. E nós, em torno de 18 pessoas, 18 homens, fizemos esse treinamento. Estamos acabando agora nas próximas 2 semanas. E resolvi chamar o Valdinei aqui para participar então do 4º episódio do Legado Cast. Porém eu comecei a entender que eu precisava começar a levar mais a sério esse trabalho, porque várias pessoas começaram a me dar feedbacks muito positivos, dos quais me incentivaram e me motivaram a olhar detalhes, né? E quando eu percebi que Legado Cast já havia sido não registrado, mas era um nome que já havia sendo usado, seja no Facebook, seja um canal no YouTube também, que já existia, chamado Legado Cast, apesar dessas pessoas não terem registrado junto ao INPI.
Então eu tentei conversar com essas pessoas, mas vi que seria mais difícil. E aí comecei a pensar em um possível nome, mas eu não queria deixar de usar o nome Legado, porque já falei aqui para vocês algumas vezes, é uma palavra que além de um impacto muito grande, ela também nos mostra o quão importante é nós sermos exemplos para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos familiares, amigos e principalmente para a sociedade. Claro que o dever ele precisa ser bem feito dentro de casa, dentro dos nossos lares. O primeiro ministério que um homem assume é dentro do lar, concedido por Deus, que é o projeto mais importante de Deus aqui na Terra. E essa missão concedida ao homem, quando bem estabelecida, quando você traz uma cultura de uma família, uma cultura de outra família e agrega para esse novo lar, você estabelece um reino de Deus dentro do seu lar. Depois disso você reverbera para os seus familiares, para os seus amigos e, por consequência, para a sociedade. E me motivou muito a continuar escrevendo essa história, a continuar deixando esse legado. E esse legado, o Pietro está falando bastante aqui, assim como o papai. Né, Isa? O Pietro está cantando ou está falando? Eu acho que eu vou trazer daqui a pouco ele aqui para a live. Eu estava falando que o que me motivou foi realmente deixar esse legado, deixar marcas, né? E o Legado Cast então nasceu com esse objetivo, de deixar um legado nas pessoas, porque o que as pessoas, ou que os nossos pais podem deixar pra gente, de repente há uma herança, mas essa herança física, ela muitas vezes, se a gente não bem administra, ela se vai. E o legado, na verdade, é deixado na gente. Então os ensinamentos... Ô Isa, dá uma atençãozinha pro Pietro. Obrigado, gente, olha só. Aqui é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E eu pedi para que... Agora eu me perdi, vamos lá, voltando. Eu acabei, então, entendendo que legado, então, é isso, né? É o que a gente deixa nas pessoas. E por conta disso... Eu me motivei a continuar com esse nome e por que não tentar um outro nome, né? Um nome quem sabe duplo, mas Rafael, perderia o nome podcast, né? De Legado Cast, esse cast que funcionou muito bem com a palavra legado, que é muito forte. Então eu acabei procurando um nome duplo e achei Vozes do Legado, porque mais do que ações, quando elas são congruentes com o que você fala, quando elas se aproximam muito do que você fala, e quando eu falo se aproximam do que eu falo, é que eu não posso ser incongruente. Eu preciso diminuir muito a diferença entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E por isso, essa congruência ela precisa estar muito próxima. Então essa proximidade, essa congruência, ela precisa realmente ser muito bem observada. E vozes são as vozes das pessoas que se posicionam. A minha voz, a voz sua, dentro de casa, dentro do seu lar, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, né? Com seus familiares, com seus amigos. Mas mais do que as vozes, é aquilo que você faz, é aquilo que você dá o exemplo. Porque, bem diz um ditado, né? A palavra ela move. Ela pode até mover, eu posso aqui estar falando para vocês várias coisas, mas somente o exemplo, ou seja, somente aquilo que eu faço é que vai realmente arrastar as pessoas. E é isso que eu tenho percebido na minha vida. Na minha vida, que faz muito pouco tempo, eu sempre expus aqui na minha rede social, que eu venho tendo essa transformação. Muitas pessoas me perguntam, no início era muito mais recorrente, né? Se essa transformação era de verdade, não era, mas o que mais me conforta é saber que os meus familiares, e principalmente a minha família, a minha esposa e meus filhos, sabem que isso realmente tem um pano de fundo muito verdadeiro. Então o Vozes do Legado veio para trazer voz, veio para trazer fala a essas pessoas desconhecidas da sociedade que já estão construindo uma história digna de ser contada, que já são congruentes, muito congruentes com aquilo que elas fazem.
Então, essas pessoas bem posicionadas, elas vêm aqui para incentivar, para motivar você a também se posicionar, a também dizer o porquê que você chegou aonde chegou. Por que você está contando essa história que pode ser contada com muita verdade? E um dos princípios que eu procurei sustentar é o princípio cristão. Ou seja, as pessoas que eu estou trazendo aqui são pessoas que acreditam em Deus, que acreditam que o Senhor é o Criador de tudo, que Jesus Cristo que Deus se fez carne e pelo seu Filho esteve à terra. Então esse modelo de servidão, essa liderança que serviu pelo exemplo aqui na terra, nos indica o quanto nós realmente precisamos seguir, modelar esse grande exemplo. Então essas pessoas necessariamente eu avalio se realmente são pessoas congruentes, mas principalmente em primeiro lugar são pessoas cristãs, que procuram realmente trazerem a verdade e liderarem pelo exemplo, né? Então esse é um dos princípios básicos das pessoas das quais eu estou trazendo. Pois bem, diante de todo esse tempo que nós tivemos aqui falando com essas pessoas, transmitindo, foram 4 episódios do Legado Cast. Aconteceu então essa mudança. Eu entendi que o nome ideal para esse projeto podcast seria Vozes do Legado, vozes de pessoas que trazem e constroem esse legado. E já agora dei início ao registro junto ao INPI dessa marca. Então tem uma logomarca, então tem todo um projeto muito fundamentado sendo construído junto com ele. E para minha surpresa, né, eu acabei, logo após eu ter parado, diante do último convidado que foi o Valdinei, parei não por decisão, mas porque eu precisava organizar muitas coisas aqui na minha vida, nesse novo ciclo que eu estou vivendo, e entendi que eu precisaria estar trazendo essas pessoas num segundo momento. E aí começou a aparecer pessoas que vieram se convidar para participar do Vozes do Legado agora, né? Então eu gostaria aqui de apresentar os próximos 3, mas já existem 4, já existem várias pessoas que me procuraram e que eu prometi que iria trazer essas pessoas também. Só que cronograma já existe para 3 pessoas. A 4ª eu vou anunciar aqui ao vivo para esse ano, né? E vocês vão perceber que a partir do dia 22 nós teremos... ainda essa pessoa está para confirmar, porque eu alterei a data, mas acredito que vai dar tudo certo. Se não der, eu transfiro dessa 4ª pessoa, que vai acontecer ali início de dezembro mais ou menos. Então vamos lá, a 5ª edição vai acontecer no dia 22 de novembro e será a Bia Neres e o Daniel casado com a Bia. Depois eu posso colocar aqui o Instagram deles para vocês conhecerem. É um casal de alta performance no mundo esportivo. A Bia é uma triatleta, ela é paulista, mas mora em Joinville já há muitos anos, casada com o Daniel. Eu tenho algumas informações aqui deles, mas as que eu tenho realmente superam qualquer tipo de expectativa, inclusive as minhas. E a Bia, eu conhecia ela antes de ela me conhecer, porque eu seguia ela, como ela é uma triatleta, ela já tinha feito provas de triatlon, inclusive fez o Ironman, se eu não estou enganado ela ficou em 3º lugar. Depois disso ela fez várias provas de meio Iron, também teve boa colocação, se eu não estou enganado no 70.3, eu não sei em que país ela ficou em 1º lugar. Ou seja, uma atleta realmente de altíssima performance, e foi ela quem me procurou para que a gente pudesse gravar esse episódio. Então no dia 22, só falta a Bia me confirmar, se der tudo certo, vai ser a Bia Neres. A 6ª edição, Bia Neres com o Daniel, e deixando bem claro que é um casal atleta, como eu falei, né? O Daniel também é nadador e é olímpico, ele já teve até inclusive recorde, se eu não estou enganado, mundial de nado costas, e é um casal aqui de Joinville, cristão, que nos procurou aí para trazer voz
a história deles. Eu tenho certeza que vai ser um episódio do Voz do Legado muito edificante para cada um de vocês. A 6ª edição do Voz do Legado vai ser com o Alex Melaguti. O Alex Melaguti também nos procurou e é um empresário cristão, casado, tem uma filha. Ele atua no ramo de automóveis, ele tem uma grande revenda de automóveis, é um cara muito conhecido e um cara que tem realmente uma versatilidade enquanto profissional, enquanto homem muito grande. E o 6º episódio então do Voz do Legado vai acontecer com o Alex Melaguti. A 7ª edição do Voz do Legado vai ser um convidado muito especial, do qual eu tenho um prazer muito grande de anunciar, que é o Maicon Almeida. O Maicon é aqui do Aventureiro. O Maicon foi um grande profissional no ramo imobiliário, atuou como gerente de uma empresa bem conhecida aqui em Joinville e atualmente ele é proprietário e também sócio de mais 2 pessoas, das quais uma é o meu cunhado Leonan. O outro sócio dele é o João André e ele é sócio da Vext, sócio proprietário. Então o Maicon vai nos honrar com a 7ª edição, sendo entrevistado por mim aqui no Vozes do Legado. Então essas são as 3 pessoas já confirmadas. A 4ª pessoa dessa sequência, que seria a 8ª de todos os episódios que já foram gravados, mas a 4ª dessa sequência agora do Voz do Legado, vai ser uma pessoa super especial que me entrevistou no primeiro episódio. Ela ainda não sabe, ela só sabia que eu ia trazê-la para ser entrevistada e possivelmente vai ser a última pessoa da qual o Voz do Legado vai trazer aqui para contar a história. Então a Vanessa Lennert estará comigo na 8ª edição. Então acredito que, como o Maicon será entrevistado no dia 5 de dezembro, um pouco mais adiante, talvez uma semana em seguida, ela já vai estar sendo entrevistada. Pois bem, eu trouxe um pouco do porquê, né, que o Voz do Legado hoje tem esse nome. Porque que o Legado Cast se transformou no Voz do Legado. Mas eu vim aqui também para dizer o porquê, o objetivo, né, desse trabalho do podcast. Então, eu sou cristão, eu sou apaixonado pela minha família, pela minha esposa e pelos meus 3 filhos, pela Isadora, que tem 10 anos, que está aqui comigo, pela Betina, que tem 7 anos, e também pelo Pietro, que vai fazer amanhã 5 meses. E sou um apaixonado por família e mais do que nunca um homem super ativado que está aqui para não só edificar o reino de Deus, mas também contribuir com o reino de Deus, ajudando mais famílias, mais homens, mais mulheres a serem impactados com testemunhos aqui nesses episódios do Voz do Legado. Então meu objetivo aqui é compartilhar esses projetos para edificar o reino de Deus. Também ativar homens e mulheres, como eu falei, e famílias a construírem e assim incentivarem, a se motivarem a construírem um legado liderado pela sua família, construindo princípios e valores de amor, honra e unidade. E principalmente construir esse legado em nossos filhos e para as próximas gerações. Transmitiremos aqui claramente a ideia de construir algo duradouro e impactante, alinhando bem com os valores e objetivos cristãos. E a frase que eu trouxe para ser uma frase que representa muito, né, o podcast Voz do Legado, é que Deus te chamou para ser uma voz nessa geração e não um eco, não somente aquilo que as pessoas falam para você fazer, não somente aquilo que você vai repetir o que as pessoas fazem. Você tem uma identidade firmada em Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, e hoje quando você entende sobre a sua identidade, você não fica suscetível àquilo que as pessoas fazem, aos moldes que a sociedade te entrega para que você seja. E aí você começa a construir uma identidade muito mais firmada na rocha de Deus, com valores e princípios cristãos. E é isso que transformou a minha vida.
é a partir de um sim para Deus, é a partir de um não para o orgulho e a partir de um sim para o perdão. Quando a gente reconhece que precisamos ter humildade e um coração aquebrantado para que ele seja vulnerável a pedir perdão, a reconhecer, a gente retroage um passo, mas avança 10 passos para frente. E foi isso que mudou minha vida. E por isso, muitas pessoas que me conhecem e que me conheciam lá atrás têm essas dúvidas de que aquele Rafael antigo é o mesmo Rafael que está hoje se posicionando, que está hoje sendo construído e lapidado aqui na rede social. A rede social é uma grande ferramenta de construção, mas também de destruição em massa. Quando a gente entende que ela pode ser usada como uma ferramenta de construção e propagação da palavra, de proclamação da palavra de Deus, eu tenho certeza que a gente pode transformar esse mundo melhor. E eu decidi sair do sofá, do anonimato da minha vida e partir para um posicionamento muito mais ativado, muito mais impactante na vida da minha esposa, dos meus filhos, do meu lar. E isso tem sido comprovado, inclusive pelos meus familiares, que também estão seguindo o mesmo caminho. E eu tenho certeza que você pode ser essa pessoa também dentro do seu lar. Existem muitos treinamentos, e é um dos motivos dos quais eu venho aqui também trazer um pouco dessa experiência que eu venho tendo, desses treinamentos aqui. Muitos desses treinamentos eu venho observando muitas pessoas buscando treinamentos como talvez último recurso antes de desistir. E legal, isso é ótimo, mas a gente percebe o quanto as pessoas estão carentes, quantas pessoas precisam de lideranças, quantas pessoas precisam de modelos e boas referências, quantas pessoas precisam se transformar. Mas Rafael, como eu me transformo se eu continuo dentro dos mesmos ciclos que são viciosos, que não me agregam na minha vida? E aí é que está o grande X da questão. Eu preciso mudar o meu ciclo social. Quer dizer que então meus familiares, se eles não são bons, eu saio de próximo, eu saio de perto deles? Não. Você precisa tomar uma decisão sábia, uma decisão madura e principalmente consciente, honesta contigo mesmo, de se livrar de amarras, de principalmente às vezes crenças que te limitam a prosperar. É muito fácil eu vir aqui falar para vocês que o perdão é uma das grandes chaves, que o orgulho é o que realmente inicia guerras e que muitas vezes te aprisiona dentro do teu eu e não te permite prosperar. Porém, foi o que mudou a minha vida. No dia 25 de dezembro de 2022, eu decidi pedir perdão para um dos meus familiares e para toda a minha família, porque eu pecava e pecava contra a minha família. E a pessoa que era mais prejudicada era eu mesmo e, obviamente, as pessoas que me cercavam. Quando eu disse sim para Deus, quando eu disse sim para o perdão, quando eu disse não para o orgulho, eu me despi dessa vaidade, desse ego inflado e fui em caminho de Deus, pedindo perdão para essas pessoas. Então, eu vejo muito nesses treinamentos pessoas necessitadas de apoio, mas não é só apoio de estar próximo, mas principalmente o apoio de uma conversa, de um encaminhamento. Então essas pessoas estão muito mais necessitadas de apoio emocional e de um encaminhamento para uma decisão mais sábia, mais madura. E falando um pouco agora sobre... Muitas pessoas vieram me perguntar nesse último treinamento que eu fiz, durante o treinamento, após o treinamento, e antes me perguntavam também, né? Existem dois movimentos muito importantes que estão acontecendo no cenário nacional. O último que eu fiz, que foi o Campista, que é um movimento criado pela Igreja Católica, que traz homens e mulheres para um retiro de 5 dias. E no final de semana que passou, comecei a fazer esse treinamento na quarta-feira, terminou no domingo, e foi um final de semana maravilhoso que eu passei ao lado de pessoas que estavam também se dispondo a serem transformadas. E durante o treinamento e após o treinamento, muitas pessoas vieram me perguntar: Rafael,
Você que representa muito Legendários, que carrega uma marca, uma bandeira, né? Qual que é? Eu gostaria de saber, e aí, Legendários ou campista, o que eu faço? Algumas pessoas vieram com essa pergunta. As pessoas que já fizeram Legendários também vieram me perguntar, e aí, campista, como é que foi? Foi bom, não foi? Eu digo para as pessoas que fizeram campista, eu digo para as pessoas que fizeram Legendárias, eu digo para você também que não fez nem campista nem Legendários. Independente da sua religião, uma das duas coisas você precisa fazer. Um dos dois treinamentos, um dos dois retiros, vamos assim falar, você precisa fazer. Eu confesso para vocês que em 2022 eu recebi um convite de um amigo meu, o Thiago Zanini, para subir a montanha pelos Legendários. E pela minha religiosidade eu não me permiti subir a montanha. E eu fui subir a montanha em setembro do ano passado. Então eu basicamente passei mais de um ano sem passar por esse processo, sem me submeter a esse treinamento, do qual acelerou mais ainda o meu entendimento do meu papel enquanto homem dentro do meu lar. Quem colheu esses frutos? Minha esposa, Cristiane, e os meus filhos. Obviamente, os meus familiares também. Então, eu atrasei a bênção que Deus tinha para minha vida, por decisão de religiosidade. E fui fazer também o campista. Fiz o campista e foi maravilhoso. Agora, o Legendários faz treinamentos com homens, exclusivamente com homens. O objetivo do Legendários é restaurar a configuração original do homem, trazer o entendimento para esse homem que muitas vezes está perdido de qual é a verdadeira identidade, por que ele veio aqui nessa terra. E o objetivo do campista é basicamente o mesmo, fazer vários trabalhos nesse sentido, porém vai homem, pode ir mulher também. Então lá você também passa por vários processos, dos quais eu também não posso falar aqui. Nenhum dos dois eles me permitem que fale, né? Então, a pergunta que me fizeram, eu respondo: se você se sente bem fazendo campista, faça campista. Se você se sente bem fazendo Legendário, faça o Legendário. Mas Rafael, eu sou católico, eu gostaria de fazer Legendários. Faz. Mas eu quero continuar sendo católico. Faz. Mas eu quero continuar sendo católico e não quero me submeter a algo que não tenha sentido para mim. Não faz. Agora, o que não dá para você é deixar de fazer treinamentos que podem mudar a tua vida, que podem impactar no teu relacionamento conjugal, que podem impactar positivamente na educação dos teus filhos. Quem está precisando de um pai melhor, quem está precisando de uma mãe melhor, que daí eu falo do campista, são os teus filhos. Muitas pessoas que estão nesses treinamentos estão muitas vezes adoecidas emocionalmente, com problemas de identidade, com depressão, pessoas falando em coisas ruins nesses treinamentos, e talvez é a última decisão, o último suspiro. E quando eles passam por esses treinamentos, na sua grande maioria, nos dois casos, eu vejo melhoras significativas. E quando eu falo significativas, eu digo melhoras num nível assim de percentual de mais de 90%. Eu digo para vocês, muito baseado ao Legendários, porque eu estou muito mais envolvido, né, há algum tempo já caminhando com a manada dos Legendários aqui de Joinville, e eu tenho propriedade para falar porque eu vejo um nível de conversão muito grande. E quando eu falo conversão, eu não falo de conversão do cara que tinha uma religião e agora mudou para outra religião. Eu falo de conversão de sentido. Eu estava num caminho, indo para um caminho ruim, e agora estou mudando a minha rota, procurando rever os meus comportamentos, as minhas atitudes, procurando rever o que realmente importa para mim. Então, o nível de conversão, tenho certeza também do campista, é muito alto. As pessoas que foram impactadas, que estiveram comigo nesse final de semana, foram, se eu não estou enganado, mais de 140 pessoas, entre homens e mulheres. E é um movimento que a Igreja Católica faz, o campista, há muitos anos, que eu não conhecia. E fui convidado, fui incentivado por várias pessoas, e essas pessoas
tenho certeza que tinham e têm um amor muito grande pela vida do Rafael, e por isso me levaram até lá. Então, qual é melhor? O campista ou o legendário? Na verdade, o melhor é aquilo que você decide para você. Agora, estar numa situação e querer mudar de vida fazendo as mesmas coisas, ficando no mesmo lugar, sem você se submeter ao conhecimento, já diz a palavra de Deus, e transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. Quando o conhecimento vem, quando a gente traz a palavra de Deus para próximo da gente, a gente se começa a entender mais o porquê que nós estamos aqui. E está tudo aqui, está tudo na palavra de Deus. É difícil muitas vezes para quem nunca teve contato com a Bíblia, com a palavra, se aproximar dela, porque eu confesso que no início também era ruim para mim. Eu não entendia muitas vezes o que estava escrito, parecia que estava escrito em outra língua. E muitas vezes é por falta desse relacionamento. E quando você se aproxima desses treinamentos, seja campistas, seja legendários, hoje eu faço o treinamento Homem ao Máximo, né? E esse aí também altamente eu indico, se vocês puderem procurar no Instagram, Instituto Hombridade, e procurarem as pessoas para você, homem, fazer. Lá dentro tem também treinamentos para mulher, que se chama Mulher Única, é baseado num livro. Homem ao Máximo também é baseado em outro livro. E os ministradores colocam homens ou mulheres dentro de salas de aula e começam a ministrar. E isso é importante. Então, se você verdadeiramente quer ter um resultado diferente, quer ter uma vida diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Independente se é de uma religião ou é de outra. O que eu mais me preocupo, e quando eu falo isso, eu falo porque eu passei por isso, é sobre as crenças que eu tenho, os preconceitos que eu tenho. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu fui essa pessoa que tinha um preconceito muito grande, inclusive com coaching. Eu, quando falava em coaching para mim há alguns anos atrás, eu achava que era conversa fiada, que era besteira, e quando eu comecei a me converter de uma direção para outra, eu comecei a decidir caminhar num outro caminho que não era aquele que eu caminhava, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, o que eu digo para vocês, façam, mas não fiquem no mesmo lugar. Busquem pessoas e ecossistemas prósperos. Existem discursos que falam, cuidem com pessoas, cuidem com essas narrativas, cuidem com coaches. Eu já vi líder espiritual falando mal do método CIS. Eu já vi líder espiritual falando mal do Legendários. Eu acho que a pessoa que sobe em cima de um lugar para poder falar algo, ela teria que cuidar muito, porque além de tudo, ela é um líder espiritual. Então, eu aqui, que já falei mal, errei lá atrás, e reconheço que errei. Então, hoje o que eu estou trazendo para vocês é simplesmente a minha vida aqui, de uma maneira muito entregue pela verdade. Por isso, eu trago para vocês esse entendimento do que a minha vida hoje, ela está sendo construída e alicerçada sobre valores e princípios cristãos. Então não deixe de fazer Legendários, não deixe de fazer campista. Rafael, mas eu sou católico. Faça campista, mas não deixe de fazer. Eu tenho certeza, mas são 5 dias. Eu sei que não são todas as pessoas que às vezes estão preparadas para poder se liberar para fazer um treinamento de 5 dias. Mas várias pessoas que fizeram não conseguiram fazer na primeira oportunidade. Às vezes o chefe não deixou porque não era o tempo de férias, e depois uma outra oportunidade essa pessoa estava lá fazendo, inclusive nesse final de semana que eu estive. Então assim, insista, mas não fique no mesmo lugar, não fique querendo ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então esse para mim é a principal contribuição, essa é a principal contribuição que eu posso deixar aqui para vocês. Então, o que eu queria trazer nessa noite, nessa live, que poderia estar sendo transmitida também pelo YouTube, mas nós estamos aqui em processo de transformação, em processo de construção, e eu tenho certeza que no próximo episódio do Voz do Legado com a Bia Neres será transmitido com toda a maestria da qual eu estou me preparando para trazer aqui para vocês. Eu não tenho dúvidas que uma grande história digna de ser contada
ela passa por uma decisão muito, mas muito madura de pessoas que querem realmente trazer a verdade para as pessoas. Não precisa ser só na rede social, pode ser no seu dia a dia, para a tua família. Se você conseguir transformar a tua vida e ser impactado por essas mudanças, a transformação que você verá e tanto quer no teu cônjuge, nos teus filhos vai acontecer, mas precisa passar pela sua decisão. E aí eu estou falando com homens que precisam assumir o controle e o governo da sua vida. Precisam necessariamente assumir quem eles são, para que aí eles possam governar o seu lar. E aí as mudanças que eles tanto querem no cônjuge, você vai ter quando você muda. O mundo muda, mas quando eu mudo. Então é isso, pessoal. Eu vim aqui para trazer para vocês um pouco dessa verdade e eu tenho certeza que tudo aqui que está sendo falado é falado e entregue com muita, mas muita verdade. E eu queria deixar um último recado para vocês. Estamos gravando a live e ela vai ser transmitida amanhã, vai ser gravada, está sendo gravada e vai ser deixada disponível para você no YouTube, certo? No meu canal no YouTube. Então não deixe de se inscrever, eu vou deixar o link aqui para vocês depois. O nome do meu canal é Eu Sou Rafael Rodrigues 83. Eu já tenho um pouquinho de inscritos lá, mas eu preciso de mais pessoas e eu preciso da sua colaboração para que você possa levar essa palavra, se de repente esteja servindo para você, para mais pessoas. Eu tenho certeza que o alcance vai ser ainda maior e o impacto na vida, quem sabe, por testemunho da vida do Rafael e de outras pessoas que aqui testemunharão, pode transformar mais vidas e mais lares, pode salvar mais famílias. E a decisão sua de daqui a pouco estar encaminhando, estar falando desse trabalho que está sendo feito, que não é para edificar o nome do Rafael, é também e principalmente para construir e edificar um legado que é o reino de Deus. Amém, família? Muito obrigado pela presença das pessoas que estiveram aqui comigo essa noite. Eu tenho certeza que quando nós tomamos uma decisão madura, a gente impacta muitas pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a vida do teu cônjuge, a vida dos teus filhos, e que você possa assumir verdadeiramente quem você é, que você possa assumir o governo da tua vida, para que você possa, aí sim, governar a tua família. É isso que o mundo espera, é isso que Deus está esperando de você. Amém? Deus abençoe o teu lar e a vida da tua família, em nome de Jesus.